de Neve. Ai, que maravilha, Branca de Neve. A menina que parou o trânsito. Que legal. Meu amigo Eteovildo. Que legal essa história. O peixinho dourado. Que legal, quanta história. A alegre vovó Guida. Gente, que sensacional. A rainha camponesa. Será que eu já li esse livro? O ovo ou a galinha? Nossa, essa historinha maravilhosa foi o Miguel que deu pra gente. Ai, eu amei essa história. Que legal, gente. Quantos livros e quantas histórias. Oi, turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Vocês já estão aí? Que bom! Vocês já sabem do que a gente vai falar nessa aula de português? Será que vocês estão imaginando o que vai acontecer agora? Lembra que a gente falou na unidade anterior da magia do circo? Pois é, segundo ano, e agora nós vamos falar da magia dos livros, das histórias, dos contos, das fábulas e da nossa imaginação. É hora de história, é hora de muita história. É isso que a nossa unidade vem trazer agora. E eu venho aqui fazer esse convite maravilhoso através das muitas histórias que vocês estarão convidados a fazer durante e depois da abertura dessa unidade. Será que no nosso segundo ano tem leitores? Ai, deixa eu lembrar na nossa sala de aula quem gostava de ler e quem gosta de ler. Vou fechar os meus olhos para imaginar os meus leitores. Então é esse convite segundo ano que eu venho aqui fazer para vocês. Eu estou aqui com um monte de livros e histórias fantásticas, e eu venho aqui convidá-los a conhecer esse maravilhoso mundo das histórias, dos contos, das fábulas e essa viagem pelo mundo da leitura. Então a nossa unidade faz essa introdução pra gente e também nós vamos ter uma trilha. Quem é que gosta de trilha? Quem já passeou numa trilha? Então o material de vocês tem essa trilha. Olha só, a trilha do leitor. Eu quero que vocês, depois dessa aula, peguem o material de vocês para vocês conhecerem a trilha do leitor. É nessa trilha que vocês vão registrar e contar o maravilhoso mundo da leitura que vocês vão conhecer nas leituras que vocês fizerem e naquelas que estão aqui dentro do nosso material didático. O que acham? Então, na trilha do leitor, eu quero ver aquele que vai passear por essa trilha com sucesso e muita empolgação. Conheçam aí no material de vocês essa trilha mágica da leitura. E para fazer essa abertura do nosso material, eu trouxe aqui uma história. Lembra que a tia Iliana, lá na nossa sala de aula, contou para vocês uma das histórias do Pinóquio? Vocês conhecem o Pinóquio? Vocês conhecem a Chapeuzinho Vermelho? A Branca de Neve? Pois é, segundo ano, eu contei para vocês na nossa sala a história do Pinóquio. E hoje eu trouxe aqui uma história bem interessante que vai fazer a abertura da nossa unidade 4 do nosso material. Eu trouxe a história do Pedro Coelho. Vocês conhecem a história do Pedro Coelho? Vocês já ouviram falar nesse coelhinho chamado Pedro? Pois é, a história do Pedro Coelho é uma história criada por Beatrix Potter. Vamos repetir comigo o nome dela? Beatrix Potter. Novamente, segundo ano, Beatrix Potter.
Beatrix Potter é uma inglesa, né? Era uma inglesa. Ela está viva nos nossos corações e na nossa memória. Uma grande escritora que deixou esse legado para vocês, crianças, para as leituras, para a imaginação. E ela ficou muito famosa com essa historinha fantástica do Pedro Coelho, que traz aí uma grande lição para mim e para você que vai ouvir. Será que eu vou conseguir a atenção dos meus pequeninos e das minhas pequeninas do 2º ano para conhecer a história que deixou a Beatrix Potter muito famosa? Escritora, ilustradora, ela nasceu em julho de 1866, foi o ano de nascimento dela. Se ela tivesse viva, o mês que vem seria o aniversário dela, o mês de julho, o mês de férias e também a data do aniversário da nossa cidade. Mas a Beatrix, o que ela fez? Ela faleceu, ela não está mais entre nós, está só na memória. Então ela faleceu em 22 de dezembro. Lembra do ciclo da vida que nós já falamos em ciências? Pois é, a gente nasce, a gente cresce, a gente cria histórias, a gente estuda, mas um dia todo mundo morre. Então a Beatrix já faleceu em 1943, mas deixou viva o seu legado, a sua escrita e as suas histórias. Vamos lá, 2º ano, vamos conhecer a história do Pedro Coelho comigo? Vamos lá? Então, se concentra. Fecha os seus olhos para imaginar, porque a tia Williana vai fazer a leitura da história do Pedro Coelho, tá bom? Era uma vez 4 coelhinhos. Seus nomes eram Flopsy, Mopsy, Rabo de Algodão e Pedro. Eles moravam com a mãe, embaixo de um banco de areia, sobre as raízes de uma grande figueira. Certa manhã, a senhora Coelho lhes disse: agora, meus queridos filhinhos, vocês podem ir passear nos campos junto à estrada, mas não entrem lá na horta do senhor MacGregor. Seu pai sofreu um acidente lá. Ele virou recheio de uma torta da senhora MacGregor. Então, fiquem bem atentos e não entrem nessa horta. Agora podem ir. E não se metam em encrencas, por favor. Eu vou sair e já volto. O que aconteceu? Flopsy, Mopsy, Rabo de Algodão, que eram coelhinhos comportados e obedientes, foram passar e passear junto à estrada, colhendo amoras para a mãe. Mas, Pedro, que era muito travesso, foi correndo para a horta do senhor MacGregor. Ele se espremeu todo para passar embaixo do portão. Na horta, primeiro Pedro, quando ele passou embaixo do portão, ele foi correndo comer alfaces. Depois, ele foi comer vagens. E depois, se não bastasse sua barriguinha cheia, foi comer os rabanetes. E então, como não estava se sentindo muito bem, o que ele fez? Foi procurar um canteiro de salsinha. Mas assim que ele contornou a cerca da plantação de pepinos, adivinha o que aconteceu 2º ano? Ele encontrou o senhor MacGregor. Dono da horta, estava lá, cuidando da sua plantação com muito amor e carinho. Estava ajoelhado, plantando mudas de repolho, mas logo deu um pulo e saiu correndo atrás de Pedro, balançando o seu focinho e dizendo: "Pare, seu ladrão!" Pedro ficou tremendo, assustado. Saiu correndo sem rumo pelo jardim, pois havia esquecido qual o caminho de volta do portão. Perdeu um de seus sapatos lá no meio da plantação de repolhos.
E o outro, ele perdeu no canteiro das batatas, ficou sem sapatos. Depois de ficar sem sapatos, ele correu com as 4 patinhas, conseguiu passar depressa, achou que teria escapado. Se infelizmente não tivesse se enrolado em uma rede do canteiro de groselhas, ficou preso pelos botões do seu agasalho, uma jaqueta azul com botões de bronze novinha que a sua mãe tinha dado para ele. Pedro achou que estivesse perdido e derramou rios de lágrimas. E seus soluços foram ouvidos por alguns pardais tão simpáticos e bonzinhos que voavam para junto dele, muito agitados, e pediram que se esforce para você escapar daqui. Foi aí que o Sr. McGregor apareceu com uma peneira que pretendia jogar em cima de Pedro para prendê-lo. Porém, o coelhinho se livrou da rede a tempo, deixando o agasalho para trás. Não quis nem saber da sua jaqueta. Ele correu para o balcão de ferramentas e saltou para dentro de um regador. Teria sido um ótimo esconderijo esse regador, se não houvesse tanta água lá dentro. O Sr. McGregor tinha certeza que Pedro estava em algum lugar do barracão. Quem sabe, escondido sobre um vaso de flores. Ele começou a virar com cuidado todos os vasos, olhando embaixo de cada um. De repente, quando ele ia bem devagar, revirando tudo, o que ele ouviu? Um espirro do Pedro. Atchim! E num instante o Sr. McGregor estava atrás dele. O homem tentou prender Pedro pelos pés, mas o coelho pulou para fora da janela, derrubando 3 vasos de plantas. A janela era pequena demais para o Sr. McGregor. Cansado de correr atrás daquele coelho travesso, ele resolveu voltar para o seu trabalho na sua plantação. Pedro se sentou para descansar. Estava sem fôlego, tremendo de medo de ser pego. E não tinha a menor ideia de para onde fugir, porque ele não lembrava mais. Também, o que aconteceu? Estava todo molhado por ter se escondido dentro de um regador. Algum tempo se passou e ele começou a vagar por ali. Suas patinhas faziam plique, pleque, plique, pleque. As patinhas todas molhadinhas. Mas ia muito depressa. Olhava com atenção para todos os lados, porque ele estava se tremendo de medo. Encontrou uma porta no muro, mas essa porta estava trancada. Não havia espaço para um coelhinho gorducho e, tremendo embaixo dela, não conseguiria passar. Uma fêmea de camundongo corria para a janela, mas ela não conseguiu responder porque ela estava com a boca cheia de ervilhas e feijão que ela carregava para alimentar os seus filhinhos. Pedro começou a chorar, desesperado. Então ele encontrou um caminho atravessando a horta, mas ficava cada vez mais confuso, até que chegou a um pequeno lago onde o Sr. McGregor enchia os baldes de água. Olha só, tanta coisa que ele estava tentando fazer. Lá, o que ele viu? Uma gata balançando o seu rabinho de um lado para o outro. A gata estava ali tentando pegar o seu próprio alimento. Pedro achou, então, melhor nem falar com essa gata, pois tinha ouvido seu primo Benjamin. Olha só o que o primo Benjamin dele falou. Que gatos eram muito perigosos para os coelhos. Ele foi de novo em direção ao barracão de ferramentas e, de repente, bem pertinho, ouviu um barulho de uma enxada cavando. Uma enxada que fazia estrique, estreque,
para se esconder. Bem quietinho, Pedro desceu do carrinho de mão e começou a correr, bem rápido. E ele corria sem parar entre os arbustos de groselhas pretas. O senhor MacGregor o ouviu e que ele já havia feito a curva, mas Pedro nem ligou. Ele escorregou para baixo do portão e estava ali. Depois de encontrar esse portão da salvação, ele se sentiu salvo e afinal, longe daquela plantação e lá fora da horta, no seu bosque maravilhoso. O senhor MacGregor usou o agasalho azul e os sapatinhos de Pedro para fazer um espantalho para assustar os pássaros pretos. Pedro não parou de correr e nem olhou para trás, não queria nem saber daquele agasalho. Só queria chegar na sua casa. Ele estava tão cansado que se jogou na gostosa areia macia, no chão do buraco de coelho, e fechou seus olhos. Sua mãe estava muito ocupada cozinhando. Ela imaginou o que ele teria feito com as suas roupas. Era a segunda vez que Pedro perdia o agasalho e o seu par de sapatinhos em 2 semanas. Olha que levado! Sinto dizer que Pedro não passou nada bem naquela noite. Passou a noite toda se tremendo de medo e assustado. Sua mãe o colocou na cama e fez um chá de camomila. Será para que serve esse chá de camomila em 2º ano? Ela deu esse chá a Pedro, deu uma boa dose e lhes disse: vai tomar uma colher bem cheia desse chá antes de você dormir. Mas Flopsy, Mopsy e Rabo de Algodão, que se comportaram direitinho, ganharam pão, ganharam leite e amoras no jantar. Então, 2º ano, fim hoje dessa história. De quem é a história que eu acabei de contar? Vocês lembram da história que eu acabei de contar para vocês? A história do Pedro Coelho. Quem escreveu essa linda história? Vocês estão lembrando aí? Não vou falar. Quem quiser vai poder assistir mais uma vez esse vídeo e ouvir essa história para poder responder a atividade da página 42. Vou precisar na aula Zoom ver quem realmente prestou atenção nessa história e vai responder aí o seu momento da viagem pelo mundo da história, que abre aí a nossa unidade 4, onde a gente faz o quê? A gente descobre histórias, contos de fadas, fábulas e tantas outras histórias que a gente vai se encantar e vai viajar por esse mundo fantástico da leitura. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu ensaiei bastante, também imaginei e contei aqui para vocês que vocês possam ter vontade de descobrir novas histórias da Beatrix Potter e de tantos outros escritores, ok? Então vocês vão comentar aí agora, nesse vídeo que vocês acabaram de assistir, vocês vão escrever o quê? Pedro Peralta, tá certo? Vou esperar o comentário de vocês bem legal no nosso vídeo e até a nossa próxima aula, 2º ano. Beijão, tchau, tchau pra vocês!